Olá, sejam bem-vindos. Esse podcast é patrocinado pela K21, Objective Solutions e pela Software Zen. Quer saber mais sobre o fluxo? Fale com a gente. Ou, enquanto isso, segue o flow. Tá começando mais um Segue o Flow. Eu, Lula, tô numa pegada nômade atualmente, então não tô de São Paulo, tô de Belo Horizonte. Hoje, olha só, Minas, galera, muita gente boa aqui. Mas eu tô aqui ainda com os meus amigos, Danilo Garcia, ainda de Curitiba, Danilo? Ainda de Curitiba. Ainda de Curitiba, Paraná. Tava aí, a semana retrasada, tava aí no Paraná, não em Curitiba, mas no interior do Paraná, no oeste. Temos aqui também Guilherme Guit, diretamente da França, ainda em Lille. Sim. E aí, galera, beleza? Bom. E Thaís Rigolon, aí sim de São Paulo, né? Alguém representando aí a capital de São Paulo. Nós. Bom, Thaís? É nozes no frio aqui. É isso aí. Nozes no frio. Aqui em BH passando calor aqui. Gostoso. Variações, né? Thaís e Danilo no friozão. Aqui em BH tá um tempinho gostoso, bom, assim. E o Guit tá no calor, né? Quase começo do verãozão aí. Muito bom. Inclusive, logo mais eu vou gravar um episódio daí de perto, hein, Guit? Aí sim. Nossa, eu vou fazer um paralelo aqui. Ó, pra quem... Se você estiver ouvindo esse episódio, você for de Portugal, ou for da Europa, estiver disposto em Portugal, em agosto faremos um encontro do Flight Club. A galera que gosta de flight levels e tal, a gente vai fazer um encontro lá em Lisboa. Então, Guilherme Guit, você que esteve no último lá, pré-pandêmico, lembra? Bons tempos. Eu lembro. Convidadíssimo a colar em agosto, nesse de Lisboa. Pra quem quiser saber mais sobre isso, acesse nosso backstage, bit.ly/segue o flow. É isso? Falei certo, Danilo, dessa vez? Eu acho que é. Eu acho que é. Cada vez que a gente fala um errado... agora. Isso, cada vez que a gente falou errado, a gente vai lá, vai no Bit.ly e faz ele fazer se fica certo. A gente tem vários. Exatamente. Bom, bit.ly/segue o flow e vê lá esse encontro que vai rolar e tal. Vagas são limitadas, mas vai ser em Lisboa, né? Pô, auge do verão, passagem cara pra caramba, mas vamos lá. Vai colar, Guit? Comprometimento ao vivo, ao vivaço. Vai colar? A gente vai analisar a proposta, né? Aí, ó, postere o comprometimento, fica a dica aí, ó, muito bom. Último momento responsável. Exatamente. Muito bom. Bora começar então, ó. Hoje a gente vai colocar um bloco antes do primeiro bloco, que é o resumo do capítulo, né, geralmente. A gente vai colocar um bloco antes, que é uma retrospectiva sobre o último episódio, porque como a gente grava, geralmente, uma vez a cada mês, dá tempo da gente publicar, pegar feedback e integrar, né? Então a gente vai trocar uma ideia sobre os feedbacks que a gente pegou do último episódio. Rapidamente, uns 5 minutinhos. Aí a gente entra no resumo do capítulo, 10 minutos. Uma discussão aberta sobre o capítulo, que é um momento bom. E aí, meu momento favorito, que é a frase que cada um selecionou sobre esse capítulo. Vem com nós, segue o flow. Vamos lá, retrospectiva. A nossa retrospectiva ela vai ser baseada... pra quem gosta mais de outros nomes, né? Tem aquele nome, como que é no Kanban mesmo aí? Vocês manjam ele? Do quê? Review Meeting, Service Delivery Review Meeting. Um bagulho assim. Vamos olhar pro que passou aí, o que chegou. A gente teve comentários no nosso backstage, bit.ly/segue o flow. Quais são os comentários que a gente tem lá de bom do último episódio? Tá. A gente tem o comentário do Denis. Onde ele sempre presente. Onde ele comenta que teve uma frase da Thaís que foi relacionada ao que a Donella falou no livro, né? Que mapa não é um território. E aí ele citou o professor José Maria Esteves de Vasconcelos, que escreve uma citação eu vou chamar de Forster, eu não sei se vou falar o nome dele correto. Ele diz que mapas são territórios. E ele ainda complementa que o mapa do outro não estará errado, mas simplesmente diferente do meu. E apesar de nossas diferenças, poderei, como propõe Maturana, aceitá-lo como legítimo na convivência do outro, não me colocando acima ou melhor que ele. Né? Então essa é a citação
que os mapas complementam um ao outro, né? Aí no próprio Telo lá eu comentei que isso parece ter bastante a ver com a citação do ensinamento Sufi do elefante que a gente comentou no episódio, né? Onde os cegos, cada um pega uma parte do elefante e fala que o elefante é isso, e na verdade todos estão certos e errados ao mesmo tempo, porque sim, o elefante é aquilo, mas não é só aquilo. Então falta o Big Picture. Eu acho que essa questão dos mapas dos territórios é a mesma coisa. Onde você tem o seu mapa não está completamente errado, mas também não está completamente certo. Então se você complementar os mapas, eles poderão estar certos no futuro. Me lembrou duas coisas, Danilo. Um é o mundo das ideias de Platão, assim, né? Tipo, o mapa no final é o mundo das ideias, né? Não é um mundo concreto, assim, tal. Tem uma discussão filosófica, talvez, a respeito disso, mas eu não manjo tanto de filosofia. Então eu vou para esse conto Sufi também, sobre o elefante, porque o Panda, que me deu um ipom no card do backstage, sabe-se lá como, está lá, bit.ly/cegoflow, você vai lá ver que o Panda me deu um ipom, e deixou corações também, pra mim e pra Thaís. Fica a dica aí, ó, façam amigos que te deixem corações. O Panda me cobrou em privado, Danilo, que quando a gente falou sobre o conto Sufi, né, a parábola sobre o elefante, eu não disse aqui que o nome Pontes e Elefantes, né, o podcast que eu gravo junto com o Panda, com o Rodrigo, com o Rafa Albino, com a Raquel e com a Carol, vem daí, né? O Elefantes do Pontos e Elefantes vem daí, tá vendo? Pensamento sistêmico e tal. E aí eu falei pro Panda, não, você tá errado, isso daí, sei lá, cada um tem sua interpretação sobre por que é o elefante. Aí a gente foi pegar o brainstorming que a gente fez sobre nomes e tava lá exatamente a parábola Sufi e tal. Então, me rendo aqui, o elefante é sobre isso. Pontos e elefantes ou são pontos também. Então ele te deu um ipom. Ele me deu um ipom. Em privado ele me deu um ipom, claramente, assim. Em público ele falou, o Lula deu um ipom, sei lá. Beijo, Pandinha, beijo. E um beijo também pro Denis, né, que tá sempre ativo lá no backstage. E deu 5 estrelinhas, viu? E deu 5 estrelinhas lá no Spotify, gente. Vamos lá. Bem lembrado. Como que faz isso, Thaís? Você sabe como que dá estrelinha? Você entra lá no Spotify, na página do podcast e dá sua nota, entendeu? De 0 a 5. Então, de preferência 5. De preferência 5. A gente quer ficar bem contado nas paradas aí. Então entra aí, dá nota. Obrigado, Denis, aí, ó, dando insumos aí pro nosso marketing. Sentido motorista de Uber. Dá 5 estrelinhas lá pra nós no final da corrida. Avalia aí, por favor. Avalia aí. Mas eu gosto muito dessas interações do backstage, assim, quem quiser e puder entrar lá bit.ly/cegoflow, deixa lá qualquer coisa, assim, a gente lê, a gente usa pra insumo no próximo e tal. Estamos criando aqui um Reinforcing Feedback Loop, mas a gente vai falar sobre isso no decorrer desse episódio. Ficou bonito, Reinforcing Feedback Loop. Vamos começar o que importa mesmo, vamos começar a essência desse podcast, que é a obra que estamos aqui lendo juntos e discutindo juntos e tal, que é a apaixonante Donella Meadows. Então, começando o resumo do capítulo. 10 minutinhos daquele resumo do capítulo. Quem consegue me resumir o que a senhorita Meadows trouxe, o que Dana trouxe pra gente nesse capítulo chamado Uma Breve Visita ao Zoológico dos Sistemas? Git, vai lá. No último jogaram pra mim, assim, ao vivo. A gente faz agora. Então, nesse capítulo, acho que primeiro o que ela quer mostrar é que para a gente aprender sobre sistemas, nada melhor do que a gente focar em exemplos concretos do dia a dia, para a gente poder entender como que esses mecanismos funcionam em coisas do dia a dia, né? Então ela fala que ela vai explicar durante o capítulo certos mecanismos e exemplos desses mecanismos, né? Desses sistemas que a gente vai ver. Como se fosse dentro de um zoológico, ela fala, né? A gente vai tentar, ela vai categorizar alguns tipos de sistemas e isso vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre cada um, né? Então, sistemas de um estoque único, de 2 estoques e outras coisas que a gente vai ver durante o capítulo. E ela fala só que isso não vai ajudar a gente na vida real. Não vai ser assim, né? A gente não vai ver cada sistema de cada lado. A gente vai ver um ecossistema com interações entre esses tipos de sistemas. Só que isso ela deixa para um próximo capítulo. Eu nem lembro qual que é, na verdade.
Mas ela vai comentar lá sobre como depois disso daí vai se integrar essas coisas que a gente vai ver, né? Mas no geral é isso. Então ela vai explicar esses, não os componentes, mas exemplos de sistemas que a gente pode ver no nosso dia a dia. É legal, eu queria frisar a questão do zoológico, que eu achei uma sacada muito boa dela de fazer um sistema de zoológico, porque o zoológico é exatamente isso, né? Você não tá vendo o ecossistema, você tá vendo o animal. Sim. Então você vê um leão numa jaula. Você não sabe, você indo no zoológico, você não sabe como é que o leão se comporta no habitat natural dele. Você não sabe lá na savana como é que ele interage com outros animais, como é que ele vive de fato. É mais para você ver ele, reconhecer as características dele. Então você, olha, já vi um leão. O leão tem uma juba, ele tem um focinho que parece de um gato, ele tem um rabo, ele tem patas que nem de gato. É um felino. Então você consegue identificar isso para que depois, como ela mesmo disse, né, o ambiente vem depois. E aí você consegue entender como é que ele se comporta no ecossistema. Você já sabe o que é um leão, então quando você vê um leão numa savana, por exemplo, você vai olhar, ok, aquilo é um leão, eu sei que aquilo é um leão porque eu já vi num zoológico antes, né? E aí um outro ponto o capítulo é longo, né? Ele é bem comprido, ela fala bastante coisa, mas na minha visão não tem muitos conceitos dentro desse capítulo. Ele tem conceitos básicos de sistemas. Por exemplo, ela fala de estoques, ela fala de loops de reforço, de balanço, fala de fluxo de saída, fluxo de entrada, fala de dominância, que é bem importante também. Então, mas não tem nada, não tem uma lista extensa de conceitos e coisas que a gente vai abordar dentro do capítulo. É só mais como que isso tudo, como é que você identifica isso tudo, como é que você consegue analisar isso tudo, como é que você estrutura todos esses conceitos dentro dos sistemas que ela apresenta pra gente. E ela também traz, então, assim, forças e fraquezas do zoológico, né, pra gente entender. Eu acho que vale também, assim, ela tá quebrando pra gente compreender o conceito, mas um leão fora da jaula e no ecossistema da floresta, ele não vai ter aquelas atitudes de quando ele tá na jaula, né? Então, também o quanto a gente precisa ter essa visão mais ampla de não se iludir pelo que tá vendo ali na jaula. Então, acho que esse ponto crítico a gente tem que ter. Uma coisa legal que ela traz também, ela fala que as informações fornecidas por um ciclo de feedback só podem afetar o comportamento futuro, né? Então, é legal também que, beleza, eu tô tendo esse feedback, legal, então como que eu vou agir a partir dele? Eu não vou conseguir mudar o passado e nem o momento atual, né? Então, como que eu vou melhorar o futuro? Então, isso é legal também. Então, sempre vai ter um delay ali, que ela já trouxe um pouco nos anteriores, mas acho que ela reforça esse ponto também. Então, acho que como o Danilo traz, assim, ela reforçou vários conceitos que ela já tinha trazido antes, nos capítulos anteriores, e tem essa coisa, né, de, bom, o feedback é pro futuro, né, como que a partir de agora você vai mudar suas ações para, a partir de agora, mudar o sistema que você tá atuando. Inclusive, para quem não ouviu os episódios anteriores sobre o Thinking Systems que a gente gravou, eu recomendo muito voltar e ouvir, porque a gente já vai usar vários conceitos que a gente explorou nos episódios anteriores um pouco mais fluentemente nesse episódio. Tipo, a Thaís já está trazendo o conceito de feedback, o Guit trouxe elementos, né? A gente está falando sobre sistemas no geral, e nos outros episódios a gente abordou isso, ou melhor, a Donella abordou isso, mas aos poucos, e aqui a gente vai começar a se aprofundar. Por exemplo, ela vai começar com... falando sobre um estoque com 2 loops de feedback que se balanceiam, né, se equilibram. Ela vai falar sobre um estoque com um feedback loop de reforço e um feedback loop de equilíbrio. Aí depois ela vai começar a falar sobre estoques renováveis e estoques não renováveis. Então ela já vai começar a desenvolver muita coisa em cima dessa base. Apesar de gostar muito da analogia do zoológico, eu, enquanto uma pessoa que se importa com a causa da libertação animal, sinto uma dor latente sempre que se fala sobre zoológico. Então, deixem os leões em paz aí, vivendo no ecossistema deles, deixem as zebras lá e usem zoológico só de sistemas desenhados no papel, sabe? Isso daí, pra mim, faz bastante diferença. Mas eu gosto muito da abordagem dela para explicar, eu acho a Donella muito didática, porque, como a gente citou no último episódio, ela começa numa perspectiva analítica
para explicar a abordagem sistêmica. Então ela fala o que é um elemento, né? O que é uma conexão, o que é um feedback, o que é o estoque e tudo mais. Tipo, que é a forma mais simples, talvez, de explicar alguma coisa, né? Tipo, pega cada uma das partezinhas ali e tal. E aí, na sequência, ela junta isso tudo e traz o que é sistema, né? Os capítulos que a gente já leu aqui antes. E agora, quando ela vai começar a analisar esses sistemas, ela pega do mais simples possível. Ela fala, putz, ó, um sistema com um loop de feedback só, isolado. Que, como vocês falaram, não é a realidade, do tipo, dificilmente um sistema vai estar isolado do ecossistema. Mas é fácil da gente entender, né? Assim, ela pega um muito simples, assim. E eu acho que esse capítulo é longo, inclusive, né? Vocês falaram, porque ela traz muito exemplo, né? Muito exemplo, e ela vai detalhando os exemplos e colocando os desenhos e as caixinhas e analisando sistemicamente. Eu tô apaixonado pela Donella Meadows, já vou dizer aqui desde já, apaixonadíssimo por ela, muito didática. E porque editou o livro também, né? Porque o livro foi editado de maneira póstuma. Então, fica aqui os parabéns e eu tô doido pra entrar com vocês aqui nesse zoológico de sistemas, e só de sistemas, né? Deixem os animais em paz aí. Pra gente explorar todos esses tipos de sistemas. Bora entrar em detalhes? Vamos lá. Bora. Bora. Então vamos lá. Discussão aberta aqui rolando, abrindo a discussão. Vocês querem começar pelo começo ou querem já jogar aí, lançar a braba do meio do capítulo? O que vocês querem trazer pra discussão? Acho que a gente podia começar pelos conceitos de estrutura do capítulo, porque esse capítulo tem um potencial de dispersão muito grande. É muito fácil, né? Várias vezes. É muito fácil. Então acho que seria mais legal começar por ali, né? O que vocês identificaram de conceitos que conceitos novos e conceitos de que ela já vinha falando ao longo do livro que ela vai usar nesse capítulo? Relembrando como fazíamos em Don Heinert, hein? Lá na Exatamente. primeira temporada a gente trazia conceitos. Eu vou trazer o primeiro, Danilo, que é estoque. Estoque, ela, usa o capítulo inteiro. Estoque. E ela analisa sempre um ou mais estoques, né? Assim, ela começa com um. E aí, eu já vou trazer logo o que ela traz aqui desse estoque, que ela fala o estoque, é muito doido, né? O estoque de temperatura do ambiente. E aí fica muito difícil, né? Você fala, putz, estoque de temperatura do ambiente? Dá pra deixar só a temperatura do ambiente, que a gente entende como um estoque, né? Tipo, ou sobe ou desce, né? Ou tá mais alta ou tá mais baixa, né? Estoque de calor dentro de um ambiente, que seja. Então ela vai trazer sempre estoque, e nesse primeiro exemplo só para aplicar, é o calor dentro de um ambiente que ela chama de temperatura do ambiente, né? Essa temperatura pode subir ou pode descer. E isso eu acho imprescindível a gente falar sobre, porque como a gente falou acho que no episódio passado, estoque é um dos elementos fundamentais de qualquer sistema, né? E aí, se a gente for falar de sistema financeiro, se a gente for falar de sistema de óleo, né? Que ela traz aqui, de petróleo e tal, no final a gente está gerenciando estoque. Eu vou fazer um paralelo bem rápido, porque nessa minha jornada nômade aqui nas últimas semanas, eu fiquei na casa de um amigo que gosta muito de jogos, né? Ele tem muitos jogos assim. E vários jogos, se você for ver, são jogos de gestão de estoque, né? Tem os estilos de jogos por aí, mas a maioria dos jogos de tabuleiro, né, board games que você for ver, os board games são sobre, geralmente, gestão de estoque, né, o quanto você tem. Pegar banco imobiliário, assim, um exemplo esdrúxulo, mas você está gerindo o seu estoque de dinheiro e de patrimônio no geral, né, assim como na vida. Ela traz também o conceito de loops de feedback, novamente, ela traz o exemplo da população, né, então as pessoas estão nascendo e elas vão morrer, então tem essa questão, e ela traz uma questão no final, assim, que ela fala do valor de um modelo também, né? Então ela traz 3 perguntas para a gente testar o valor de um modelo. Então ela fala, os fatores determinantes provavelmente se desdobrarão dessa maneira? Aí você tem que avaliar se sim, se não. Se o fizessem, o sistema reagiria dessa maneira? E o que está impulsionando os fatores determinantes? Então com isso você consegue entender o valor desse modelo que você está analisando também. Essa parte é bem legal. Eu tinha separado essas questões pra falar, porque assim como ela faz no outro episódio com essas perguntas que você tem que fazer pra identificar um sistema, ela faz de novo, saber assim, ok, sistemas são modelos da vida real. Os modelos não representam toda a complexidade da vida real, então
eles tentam fazer isso de alguma forma, né? E aí essa aqui são as perguntas que você pode fazer para validar se o teu modelo faz sentido ou não, né? Eu queria entrar no detalhe dessas perguntas, porque eu também gostei muito delas, tipo, tá bem circulado aqui no meu livro, assim, e eu vou trazer já um caso de aplicação disso, tá? A gente lá no trabalho, a gente tá próximo a um momento importante do ano pra gente, principalmente pós-pandemia. E aí, quando a gente foi discutir como a gente faria para esse momento importante acontecer, surgiram algumas preocupações. E aí as pessoas tinham diferentes ideias sobre como lidar com essas preocupações. Tô deixando bem genérica aqui a explicação, porque o momento ainda não aconteceu, então não dá pra eu contar em retrospectiva, né? Tipo, ainda vai acontecer. Mas durante a discussão, eu percebi que tinham várias perspectivas diferentes sobre o que poderia ocorrer. E aí, enquanto eu li esse capítulo, eu falei, putz, eu vou desenhar um modelo sobre como eu acho que esse sistema vai funcionar quando a gente botar ele em operação daqui um mês. E a partir desse modelo, eu acho que as discussões vão ser mais produtivas, porque a gente está discutindo em cima da mesma perspectiva, sabe? E aí, dentro desse modelo, essas 3 perguntas me dão muito mais segurança, Thaís. Eu gostei muito que você trouxe elas. Por quê? Porque essa primeira pergunta de os fatores que estão direcionando o sistema vão se desdobrar dessa maneira? Tipo, as coisas vão se desdobrar desse jeito que a gente está especulando? E a especulação é chute, né? Então o que a gente pode fazer é só pegar diferentes perspectivas e chutar coisas diferentes para o que vai acontecer. Mas é o futuro. A gente só vai saber se está acontecendo desse jeito mesmo quando a gente tiver feedback sobre isso que está acontecendo. O segundo se essas coisas que a gente está especulando acontecerem, né? O sistema vai reagir desse jeito. E aí o que a gente está perguntando nesse ponto o modelo ele tá bom mesmo? Do tipo, se essas coisas que a gente está especulando que vão acontecerem, do tipo, nosso modelo faz sentido ação e reação? Pela nossa ideia histórica, né? Por quanto a gente já conviveu com isso. Faz sentido ou não? E por último, quais são os fatores que afetam esse sistema, né? Os principais fatores, né? E quais são as fronteiras desses fatores? Tipo, quais são os limites, assim? Que é pra gente ver como o sistema vai agir quando estiver no limite. Então, acho que trazer modelos ajuda nesse tipo de discussão pra caramba. Essa é a minha expectativa, então. Entre hoje e amanhã eu já vou ali desenhar um modelinho. Inclusive, eu vou usar uma ferramenta que eu gosto bastante, não sei se a gente já citou, que vai estar lá no bit.ly/segue-o-flow, que é o Loopy da Nick Case. Nossa, Nick Case é demais. Acho que todo episódio deve estar falando dela aqui, porque eu sou apaixonado também nas ferramentas dela. Mas eu vou fazer um modelo no Loopy para validar, para a gente ver esses estoques e esses feedbacks acontecendo dentro desse modelo que eu estou prevendo aqui. Uma coisa interessante é justamente porque, no final, como a Thaís comentou, todas as nossas ações que a gente vai executar como parte desse sistema, elas são feitas a partir do feedback que a gente tem da nossa interação com esse sistema, né? Então a gente sabe que são ações para o futuro. E a ideia, quando a gente analisa um modelo que a gente faz sobre o sistema em si, a nossa ideia não é prever. Nossa ideia é tentar entender quais são as opções que podem desdobrar com o tempo, e ali a gente vê o que a gente pode fazer caso a gente perceba que o sistema está indo numa direção diferente do que a gente tinha previsto. E justamente nisso existem várias coisas que vão ser necessárias ser feitas, desde de uma comunicação sobre alguns assuntos específicos também. Uma coisa que eu vi interessante em algumas apresentações de diferentes equipes também, por exemplo, algumas equipes que gostariam de deixar mais claro qual que é a trajetória que eles esperam acontecer no nível do sistema. Então eles criaram um desenho que explica, por exemplo, um ciclo de sucesso. Então ele pega vários loops, várias variáveis que a gente está querendo melhorar no nosso time ou nesse sistema, e eles vão comunicar dizendo, se a gente investir nisso, a gente vai ter esse resultado. A gente espera isso, para tentar, como posso explicar, influenciar aquele sistema no todo dele, para gerar confiança e visão para a galera nesse sentido. É bem interessante esse tipo de desenho. Eu acho que quando a gente tenta comunicar que a gente faz parte, né, uma parte da gestão do sistema é bem comunicar a intenção e para onde a gente quer ir. Então, esse é um dos pontos que podem ajudar também na gestão desse sistema. E acho que uma coisa que você trouxe, Git, que
que você falou, a gente não quer prever, né? E quando a gente lembra do cascata, é um pouco isso, a gente quer prever, né? A gente vem com aquela ideia de tentar prever algo para um sistema complexo. Isso não vai acontecer, né? Então, como que a gente usa um sistema que, beleza, a gente pode ter uma hipótese, a gente vai testar essa hipótese, ela pode ser validada ou não, né? Então, como hoje, no dia a dia, muitas vezes a gente se perde nessa ilusão de que a gente vai conseguir prever algo. E não é essa ideia. É a gente ter o aprendizado, né? Exatamente. Eu acho genial isso, Thaís, porque parte desse aprendizado é, inclusive, a gente encontrar esses padrões nos sistemas, né? E aí entra a parte do zoológico aqui que ela fala, ó, tem mais ou menos esse padrão, existe aquele. Então, o primeiro padrão que ela traz é esse sistema com um estoque só e a gente tendo um alvo, né? Assim, a gente tendo, putz, a gente quer alcançar essa temperatura. Então, ela fala, ó, a temperatura de um ambiente em um lugar gelado, né? Você precisa ter um aquecedor. E aí o aquecedor você tem para aumentar a temperatura do ambiente. Então, esse aquecedor ele vai ter uma temperatura setada e ele vai aquecer até essa temperatura. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem outro elemento em ação nesse sistema, que é a temperatura do lado de fora, que tende a abaixar a temperatura de dentro, né? E aí ela traz um exemplo até uma hora que é do tipo, é como se fosse um balde com água em que a gente está tentando encher, mas sempre vai ter coisa pingando, né? Então, o aquecedor é o que está enchendo e lá fora a temperatura é o que está fazendo pingar a temperatura, né? Tipo, mais um exemplo bem tangível assim. E aí ela começa a trazer uns padrões interessantes, que é, por exemplo, dado que você tem um atraso do feedback entre um sistema e outro, do tipo, não é imediato, né? Do tipo, você setou a temperatura para 25 graus, ela vai estar em 25 imediatamente. Não, a coisa vai aquecendo aos poucos, do tipo, o feedback ele demora, né? Pra gente saber qual que é a temperatura que tá e os elementos não são totalmente controláveis. Então, dado isso, talvez valha a pena setar um alvo, um goal, ali um pouco mais alto de temperatura para o sistema equilibrar, para a coisa se balancear, né? E é o exemplo que o Git trouxe sobre equipes, né? Assim, do tipo, beleza, a gente está modelando para conseguir atingir esse aumento aqui nesse resultado. Beleza, talvez valha a pena setar esse goal um pouquinho para cima, porque tem outros reforços aí dentro desse sistema que vão fazer isso ser um pouco mais variável porque é complexo, né? Então, o que ela traz aqui como ideia central é que dentro de um loop de equilíbrio que tenta manter um estoque no nível X, é importante você setar um goal apropriado, um objetivo apropriado para compensar os outros feedback loops que vão estar drenando, que vão estar jogando contra esse goal. E aí a coisa vai conseguir ficar equilibrada, né, balanceada. É bem legal. Eu ia comentar que você tinha falado de você setar o limite e tal. Uma outra forma é você usar buffers, né? Então ela comenta isso no livro também. A gente que trabalha com fluxos de trabalho sabe bem como é que isso funciona. Onde você tem esses aliviadores do fluxo, onde você cria um buffer justamente para poder aliviar o delay que existe entre o loop de reforço e o loop de balanceamento que estão sempre atuando ali um contra o outro, né? Como você falou, o caso da temperatura da sala. Você tem o aquecedor, que é o loop de reforço, que está tentando manter a temperatura, e você tem o loop de balanceamento, que está sempre tentando fazer com que a temperatura caia, que é o ambiente externo botando o frio para dentro também. Eu acho legal, eu vi vários paralelos com o fluxo de trabalho no nosso mundo de desenvolvimento, né? Então você tem o teu quadro de tarefas, você tem, que é o teu estoque, você tem o fluxo de trabalho entrando, que é o inflow, né? Tipo, o trabalho entrando é o trabalho que entra, o trabalho que é terminado é o trabalho que sai, e você tem os loops de reforço e feedback ali, onde você tem, de reforço e de balanço, né? Onde você tem o trabalho terminando é o sinal para você pegar mais trabalho. O trabalho entrando é o sinal para você continuar fazendo o que você tem para fazer. E aí entra dois conceitos interessantes, que é o de buffer, onde você pode criar para você conseguir manter ou tentar manter um certo balanço entre o que entra e o que sai. Você pode gerar buffers dentro do teu estoque para manter, ok, tá entrando mais do que tá saindo. Então eu tenho que gerar um estoquezinho aqui, senão a galera não vai ter trabalho para fazer, né? Ou o que é o mais comum, né? Tá entrando mais do que tá saindo. Então você tem que prevenir a entrada desses itens, porque senão vai sobrecarregar o sistema, teu estoque vai ter um overflow, e aí você vai ter um problema.
né? E um outro ponto, que aí que é um outro conceito que eu achei super interessante, que é o de dominância. Que é quando um loop de reforço tem dominância sobre outro. Né? Então, por exemplo, que é o que eu vou usar o exemplo mais comum do nosso mundo, que é o que mais acontece hoje em dia, que mais o pessoal reclama. Meu time sempre tem coisa pra fazer, né? Tá sempre atolado, tá sempre engargalado, tem sempre um monte de coisa. Você vai ver o IP individual do cara é 15, né? Então o cara tem 15 coisas pra fazer ao mesmo tempo. Então, aí você consegue ver, analisando sistemicamente, que o loop de reforço de entrada de itens, né, está dominando o fluxo de saída, né, o loop de saída. Então você gera esse sistema engargalado que não vai para frente, que vai travar, em algum momento ele vai travar, porque ele não vai comportar, né. Então assim, ela comenta bastante como você falou, dos limites, né, você setar limites e tudo mais, é justamente para você tentar prevenir, na maioria das vezes, que um loop tenha dominância sobre o outro. Às vezes é o natural acontecer, dependendo do sistema. Assim, a gente pode falar sobre trocentos sistemas aqui que são muito mais complexos do que a gente está falando aqui. Mas às vezes é uma característica natural de um loop dominar o outro. Eu vou dar um exemplo do que está acontecendo na Itália, né? A Itália, a população está envelhecendo muito e não está nascendo gente. Então você vê que o loop de morrer pessoas está muito maior do que o de nascer pessoas. Isso está fazendo com que a população envelheça. E isso pode gerar um problema, né? O Elon Musk até brincou no Twitter falando que daqui a sei lá quantos anos não haverão mais italianos na Terra, né? Se isso continuar, né? Se não tiver uma intervenção para que a dominância do loop de morte deixe de ser o loop dominante e o loop de nascimento seja o dominante e comecem a nascer mais italianos, né? Então a gente consegue ver isso no nosso mundo também, onde se você tem um sistema onde você percebe que a galera tá sobrecarregada, cara, você tem que fazer alguma coisa para fazer o trabalho sair e parar de deixar o trabalho entrar, né? Então você vai ter que intervir ali em algum momento. Ou criar um limite, ou reforçar qual é o limite, qual é a restrição que aquele sistema tá contido, e você atuar nessas restrições, né? Se o loop dominante for um loop de reforço, é importante trazer um loop de equilíbrio, de balanço ali, para conseguir trazer isso. Eu quero ouvir a Thaís, Danilo, só... queria falar muito rápido aqui que tudo que você trouxe faz muito sentido se a gente analisar de novo a obra do Don Heinertsen, né? The Principles of Product Development Flow. Então, para quem quiser aplicar de maneira prática tudo isso, lá na primeira temporada do Segue o Flow a gente comentou muito sobre isso. Tipo, as coisas estão completamente unidas, sabe? Don Heinertsen é um pensador sistêmico aplicado ao desenvolvimento de produtos no século XXI, né? Produtos de trabalho criativo. Mas eu quero ouvir a Thaís antes de eu trazer uma polêmica aqui. Eu ia falar uma outra coisa, mas eu fiquei refletindo sobre uma coisa que o Danilo falou agora. Porque assim, também o quanto a gente precisa intervir no sistema. Porque às vezes as pessoas lá da Itália não querem ter filhos, né? Então assim, o quanto a gente necessariamente precisa intervir no sistema para balancear ele. Né? Ou a gente pode deixar que ele seja orgânico também. Se as pessoas não querem, também é uma decisão delas, sabe? Fiquei com isso, assim, o quanto a gente necessariamente precisa ir lá intervir no sistema pra ir balancear, sabe? Eu tenho direito à tréplica ou... Deixa eu trazer... Eu queria trazer um mais crítico do que a Itália, porque assim, a população da Itália a gente tá falando lá, beleza, lá na Europa, tá mais perto do Gwitch aí, mas... Tá lá longeão e aqui no Brasil a gente não sofre com isso ainda. A gente tem uns balanços aí que... Uma galera fazendo filho aí que balanceia a coisa bem. O que eu queria trazer pra discussão, e ainda dentro disso, é o cenário da pandemia. Porque várias vezes a Dan, ela fala sobre epidemias aqui, né? Já tava, tipo, prevendo, alguma coisa vai acontecer. E no cenário da epidemia, a primeira coisa a gente não teve um modelo amplamente compartilhado sobre o que estava acontecendo, sabe? Então cada um tinha o seu modelo na cabeça. E aí ficavam várias especulações e cada um em cima do seu modelo. Dentro do modelo que eu tinha na cabeça, pelo menos, o próprio vírus ele tem um loop de reforço automático, né? Built-in, assim, tipo, por padrão, que ele vai se espalhando, sabe? Você tem contato com a pessoa, vai se espalhando. O mecanismo de reforço dele é maneiríssimo, de uma perspectiva do vírus, tá? De sucesso do vírus, assim. Super moderno. Super moderno. Nossa, mandou benzão da perspectiva do vírus, tá? Então ele vai se espalhando, papapá. Isso é um loop dominante de reforço, né? O Danilo trouxe aqui dominante. Isso é um loop de reforço dominante. E a gente tem que conter esse loop de reforço, né? De alguma forma, senão ele vai dizimar a população, basicamente, né? E aí eu acho que
o que a gente pecou muito em desalinhamento foi nessa perspectiva de que o que a gente precisa nesse momento é um loop de equilíbrio, sabe? Um loop de balanço. A gente precisa trocar o loop dominante desse de reforço para algum outro que não mate a população inteira, sabe? Eu acho que teve um desalinhamento gigante quanto a como fazer, né, esse loop de balanço e a necessidade de fazer esse loop de balanço a partir do momento que você enxerga esse loop de reforço indo para uma dominância prejudicial para a humanidade como um todo. Assim, queria só trazer essa braba para iniciar a análise sobre... Dá pra fazer um episódio inteiro sobre a pandemia, né? Só para deixar claro. Nossa, seria uma ótima conversa de bar com cerveja. Mas, enfim, deixa eu só trazer esse ponto falando do que a Thaís falou, que eu concordo inteiramente com ela. Eu vou complementar com o que você disse. Sim, tipo, será que a gente deveria intervir? Então, esse é um ponto legal, porque aí a gente tá falando do propósito do sistema, né? Então, sei lá, deixa as pessoas... A pessoa não quer ter filho? Beleza, então... Só que, se o objetivo é você ter uma população, né? Eu quero italianos no mundo, então você vai ter que fazer alguma coisa. Ou você vai incentivar as pessoas a terem filhos, ou você vai flexibilizar as leis de imigração e de cidadania para que pessoas de fora venham para a Itália e se tornem cidadãos. Né? Eu vejo isso muito lá, por exemplo, no Canadá. Né? O Canadá é um país que depende dos imigrantes, então eles não tem outra opção, né? Então eles têm noção disso, então essa é uma outra forma de você fazer. O que eu queria fazer um paralelo com o que tu disse, Lula, tu falou assim, o vírus é ruim pra humanidade, vai matar todo mundo e a gente deveria combater ele. Cara, ok, concordo contigo 100%, né? Mas esse não é o objetivo de todo mundo e a gente vê isso. Né? Então você tem propósitos diferentes, de pessoas diferentes, de grupos diferentes, atuando tudo dentro disso. Então aí a gente vê um sistema, um ecossistema super complexo pra cacete. Não tem um propósito só, tem vários, né? E tem várias pessoas atuando. Saudade zoológico, né, Drilo? Saudade zoológico. Saudade zoológico era mais fácil de ver as coisas. Né? Então eu não vou entrar em política e nem nada aqui, só que existem propósitos, sistemas têm vários propósitos. Desculpa, não é propósito, tô usando propósito, mas a palavra são incentivos, né? Você tem várias partes de sistemas com incentivos diferentes que puxam o sistema para lados diferentes. Então tem uma galera que quer dizimar o vírus e quer acabar com o vírus para que a gente não morra mais por ele. Tem uma galera que o interesse não é tão assim, então deixa a coisa correr solta, porque tem os interesses deles envolvidos nisso para deixar com que isso aconteça. Então a gente tem todos esses agentes atuando, né? Então, assim, na minha visão, realmente é simplista a gente pensar, não, o que a gente quer é isso aqui. Fala, cara, o que você quer é isso aqui. Né? Mas você não é o único no sistema. Você é parte do sistema, assim como outras pessoas também são parte desse sistema, e eles vão querer outras coisas, né? A gente pode falar isso nas nossas próprias empresas. Né? Então, eu quero que meu departamento seja um departamento muito bom e a gente vai fazer isso aqui para ser muito bom. O problema é que isso pode gerar com que um outro departamento fique muito ruim. Né, porque aquele departamento quer fazer exatamente o que você quer fazer. E aí você tem conflitos, né? Isso pode gerar vários problemas dentro do sistema que a gente vai ver nos outros capítulos aqui, sobre armadilhas do sistema e tudo mais, né? Então era só esse parênteses aí sobre propósitos, incentivos e motivadores dentro do sistema. Thaís, eu não sei, na verdade, eu tenho um outro exemplo de sistema que eu queria discutir um pouco, eu acho que é um do nosso momento de a gente discutir isso também. Eu não sei se você quer responder o Danilo ou a gente continua. Eu só ia falar uma frase, que a gente tá fazendo a analogia do zoológico e aqui são os animais políticos, né? Porque no fundo é isso. Todas essas decisões são políticas em algum nível, né? Então são os animais políticos. Era só isso que eu queria falar. Tem vários animais, inclusive, né? Aí tem animais que o nome é próprio animal, aí tem gado. Vamos, segue o jogo. Então, eu acho que a gente podia discutir de um assunto que é um outro tipo de sistema que comenta no livro, que é que a gente pode comentar um sistema que tem um estoque renovável e outro não renovável. Eu acho que a gente vai acabar tocando nesse assunto justamente quando a gente fala sobre o mercado que se criou justamente com o petróleo, né? Que é um estoque não renovável considerado nessa análise de sistema. E o renovável, nesse caso, é o capital, né? Que ela comenta até no livro. E é interessante porque a ação desses dois sistemas desse sistema em paralelo, um com o outro, ele cria várias ramificações que a gente pode imaginar de consequências, né?
Então, por exemplo, hoje a gente pode imaginar, quando a gente olha a quantidade de produtos que são derivados do petróleo, que hoje a gente usa no dia a dia, né? Isso causa, no final das contas, que a gente invista nosso dinheiro relacionados ao petróleo, ou seja, na gasolina, enfim, várias coisas que a gente acaba usando no dia a dia. E esse dinheiro, ele acentua a extração desse recurso não renovável. Então, isso cria um ciclo de reforço, justamente que é um exemplo que ela coloca. E o interessante é que, como é um recurso não renovável, uma hora ele tem a tendência da extração ela ser completamente dizimada. E aí a gente começa a ter, no final desse trabalho, dessas consequências, uma volatilidade do preço e do estoque de reserva disponível para as pessoas. Mas o grande desafio, e isso acontece com qualquer energia não renovável, é que quando você começa a investir, quando você investe nisso para gerar valor, né, o PIB dos países, enfim, o PIB, né, o que acontece é que você cria toda uma economia baseada nesse recurso, né? E a grande dificuldade que a gente vai ver nos próximos anos, como a gente vai conseguir mudar esse modelo para outros tipos de recursos que a gente pode utilizar, né, no nosso dia, sem a gente depender tanto quanto a gente gostaria, né? Eu gostei muito do que você trouxe, Guit, porque esse lance de ser renovável ou não ser renovável é genial. E você trouxe o exemplo do óleo. Aqui no Brasil a gente teve a descoberta do pré-sal faz poucos anos e o preço dos combustíveis nunca esteve tão alto na vida, né? E dá pra gente fazer um modelo pra entender isso, sabe? E chega uma hora que ela fala aqui, inclusive, que do tipo, se você começar um sistema que depende de um recurso e esse recurso é extremamente abundante e você faz um sistema que explora esse recurso e que vai ganhando eficiência na exploração desse recurso, em alguma hora o negócio que era pra você consumir, né, que era abundante, você ia consumir em 500 anos, por esse ganho de eficiência nesse loop de feedback, né, de consumir esse recurso, a coisa vai exponencialmente reduzindo. E aí quando você vê, vai durar 40 anos o bagulho, sabe? E aí quando dura 40 anos, movimenta a economia, tipo, a coisa oscila, né? E a economia é complexa pra caramba. E a gente chega no estado que a gente tá com a coisa lá nos ares. Outro sistema que eu sou doido pra sentar e modelar é a escassez de devs no mercado, de pessoas que desenvolvem software no mercado, né? Que é um negócio que teoricamente é renovável, assim a gente consegue formar mais pessoas e ganhar tal, mas não é o loop de feedback dominante, essa de formar pessoas, sabe, para conseguir dar vazão. E aí, tipo, qual que é o loop de feedback dominante? Porque ao mesmo tempo a gente tem um outro loop de feedback, que é as pessoas desistindo do mercado de tech, ou não conseguindo mais trabalhar, porque estão em burnout, por aí vai, e pá. Tipo, modelar esse tipo de coisa é muito doido, e eu tô falando da perspectiva de alguém que trabalha numa escola de tecnologia, né? Assim, uma escola que é comparável a uma universidade. Inclusive, a gente ficou na frente de Harvard e de Stanford, num dos rankings que saiu aí, ó. Salve 42, é nóis. Mas eu ia trazer, só pra complementar tudo isso, Guit, que tem 3 possíveis comportamentos de recursos renováveis que estão sendo reduzidos ao longo do tempo, que a Dana traz aqui. O primeiro comportamento é quando a galera tipo, usa, e aí naturalmente quando vê que tá chegando no limite, a coisa desce e entra no equilíbrio, certo? Então, tipo, beleza, usamos, aí porra, vai chegar no limite, vai fazer mal pro sistema, volta, e a coisa volta pro equilíbrio. A segunda é do tipo, a gente passa desse momento em que a gente podia ter voltado atrás para chegar no equilíbrio, tipo, a gente vai além disso no consumo desse recurso, e isso causa uma oscilação gigante. É o que a gente tá vendo muito com o preço de combustíveis nesse momento, né? Tipo, uma oscilação gigante acontecendo e tal, mas que já tá caindo no terceiro padrão, que ela fala que a gente passa esse momento de equilíbrio, do tipo, onde a gente podia ter parado para entrar em equilíbrio, e a gente vai muito além, até o ponto em que essa coisa que era renovável se torna não renovável e, tipo, desaparece do mundo, né? E aí ferrou, porque não tem como voltar, e aí a gente pode falar sobre espécies em extinção, aí a gente pode falar sobre, sei lá, a camada de ozônio, sei lá, tem várias coisas aqui que entram nesse padrão. E é uma coisa só para adicionar que é interessante, estava acompanhando alguns cientistas aqui na França também sobre o ponto justamente do aquecimento global, o pensamento sistêmico, enfim. E uma das coisas que eu achei interessante é assim, eles comentando sobre
um relatório do GIEC, eu não sei se você já ouviu falar. Resumindo, é um corpo científico que faz análise em vários aspectos da ecologia no mundo, enfim. Eles são pessoas de diferentes países, juntos eles tomaram um consenso em falando, tá, como que a Terra tá hoje. Esse é um dos meus filmes favoritos da minha vida, o nome é A Grande Aposta, não sei se vocês já viram. Quem não viu, assista. É sobre o crash da bolsa imobiliária lá nos Estados Unidos em 2008, que afetou o mundo inteiro. Ele conta a história da perspectiva de 4 pessoas lá, investidores da bolsa. Assista ouça o nosso episódio e depois vá assistir esse filme, cara. Você vai saber, você vai sacar na hora a questão sistêmica que está envolvida dentro do crash que ocorreu em 2008 e por que esse crash ocorreu. Quais foram os loops que tiveram dominância sobre outros, quais foram os incentivos que fizeram com que isso acontecesse. Um outro exemplo que eu acho bem interessante, assim, eu não vou entrar no mérito se existe corrupção envolvida ou se a galera segue a regra ou não, mas a questão da pesca da tainha lá em Florianópolis. Isso é uma questão sistêmica bem interessante, onde você se tem um período que é liberado a pesca, que é por agora, normalmente no inverno, onde você pode pescar tainha. Você tem um número de dias onde você pode pescar, eu acho que tem uma quantidade também, eu não tenho certeza, e depois você não pode mais pescar, o resto do ano é proibido a pesca de tainha. Porque justamente para isso, para dar tempo do estoque se renovar, dos peixes procriarem, você ter mais uma quantidade de peixe. Então, é uma forma de você tentar intervir no sistema para que uma fonte não renovável ela se sustente, seja sustentável, por assim dizer, né? Então você tá sempre, o estoque está sempre sendo renovado, aí você vai lá com o seu loop de balanço, você tira um pouco daquele estoque, dá um tempo, aí com isso você consegue atuar em cima do delay desses loops, né? Onde ele precisa de um tempo para o estoque se renovar de novo. O que o Lula estava dizendo se você passa do ponto de equilíbrio, cara, vou pescar o ano inteiro, vai acabar. Não é infinito o negócio. Antes do Gwitch trazer o exemplo de ecossistema de novo, Danilo, dá pra fazer isso com seu próprio dinheiro, inclusive, né? Uhum. Chega um ponto que se você gastar mais dinheiro ali e entrar em algum momento de dívida, pra você sair disso, você nunca mais sai ali. E vai estar endividado pro resto da vida assim e vai estar ferrado. Então, cuide do estoque de dinheiro a ponto de ter um dinheiro suficiente pra você conseguir tomar decisões em que esse dinheiro seja um recurso de fato renovável e não seja a escassez completa. E aí, pensando agora uma coisa, por exemplo, nos peixes ali, né, tal, que se a gente ficar ali pescando e tal, vai acabar, não vai ter mais. E os povos também que se alimentam, né, desses peixes e tal, e aí já vai, né? E quem protege os povos indígenas, porque daqui a pouco não vai ter mais ninguém, tá? Então, assim, como essa questão política, ela envolve muito a questão dos sistemas, né? Porque, no fundo, são decisões. O que a gente vai priorizar? Os pescadores ali que têm, né, o seu trabalho e tal, ou os povos que moram ali precisam se alimentar, né, e precisam ter essa continuidade, senão também não vão existir mais, né, enfim. Então, mas o Gwitch ia trazer meio ambiente, coluna de meio ambiente do Segue o Flow. Que interessante, então, esse relatório do GIEC, que é um relatório, como eu disse, de vários cientistas do mundo falando sobre a situação climática hoje, como que ela tá, o que a gente pode fazer. Saiu acho que no ano, não sei se foi nesse ano ou no ano passado. Resumindo, o negócio é alarmante no nível global e aí é interessante porque tem vários fatores em termos de aumento da temperatura da Terra no mundo, enfim, tem vários assuntos que eles comentam nesse relatório, e o que é interessante é que também que eu estava vendo uma perspectiva diferente sobre essa questão desse relatório, né? Que é o seguinte, hoje a gente fala que um dos problemas é justamente o aumento do aquecimento global, né? A gente está falando do aquecimento no geral da Terra, enfim. E isso vai causar vários impactos ambientais. E aí, o que foi bem interessante é que um dos cientistas que eu estava acompanhando, ele estava colocando o seguinte, olha, na verdade, esse é um assunto super importante, a gente precisa falar, mas na verdade o grande problema, isso não é o problema, isso na verdade é o resultado de um problema maior. E aí ele coloca em perspectiva que na verdade é muito mais hoje, como a gente entende o que é crescimento e de um país no geral, que causa justamente o problema desse aquecimento global, entre outros problemas que a gente pode ver, né? Então, por exemplo, quando a gente para pensar, hoje o ser humano como
a humanidade em si, ela tende a explorar os recursos disponíveis na Terra para gerar valor, e isso é o que a gente chama de valor, né? E justamente nesse modo é que a gente acaba utilizando certos recursos que são renováveis e outros não, para fazer alguma coisa, né? E o que é interessante, ele vai fazendo vários comentários nesse artigo justamente sobre, na verdade, uma das coisas que talvez a gente teria que repensar é repensar o propósito desse sistema que a gente criou na nossa economia para mudar como que a gente vai intervir. Não significa, por exemplo, ele fala desacelerar, não é o contrário de acelerar. E nisso ele está tentando também clarificar alguns termos que a gente acaba usando no dia a dia para representar a desaceleração da economia de uma outra forma. Enfim, é bem interessante, estou acompanhando ainda esse assunto. E a gente vê quanto essa questão do sistema em si, né? E um outro exemplo, só para fechar, como a gente acaba, quando a gente se baseia em um recurso, a gente acaba incentivando certas coisas. A gente incentiva, por exemplo, hoje, quando a gente fala da utilização do petróleo, a gente incentiva a gente cada vez mais poder construir em distâncias maiores, né? Então a gente precisa, no final das contas, usar o carro mais para poder chegar num ponto do nosso trabalho, do nosso dia a dia, né? E aí o que acontece também, né? Quando a gente olha no nível um pouco mais macro, em termos de países em desenvolvimento e países desenvolvidos, muito da produção de base ela foi delegada para países subdesenvolvidos, vamos dizer assim, né? Países de terceiro mundo. O que acontece é que aí quando a gente fala, beleza, vamos agora, todo mundo vai melhorar na ecologia. Um país desenvolvido é muito mais fácil, justamente porque a indústria de base dele não trabalha mais com aquilo. Então é muito mais fácil você se adequar quando você fala de serviço à sua indústria em si. Mas aonde vai existir um grande poder político para ser feito nos próximos anos, justamente como ajudar a reinvestir certas produções que foram delegadas para outros países, mais localmente para evitar gasto de gasolina e petróleo para transportar certos materiais de um lado para o outro, né? Enfim. Então esse é um assunto bem interessante para se estudar nos próximos anos. E aí acho que entra aquela coisa de como a gente hackeia o sistema, hackeia o propósito e tudo mais, hein? Pra gente refletir. Me vejo obrigado a levar aqui pro nosso último bloco, que é o das frases favoritas, e eu vou começar porque minha frase favorita tem tudo a ver com isso. Então, bora pras frases favoritas. A minha tá no finalzinho do capítulo e tem tudo a ver com isso que o Gwitch trouxe e a Thaís bem fechou, que é o seguinte. O truque, dadas todas as possibilidades de comportamento de sistemas complexos, é você reconhecer quais estruturas têm comportamentos latentes e quais condições disparam esses comportamentos. E, se possível, você mudar a estrutura e as condições para, e aí vem um momento, mudar a estrutura e as condições para reduzir a probabilidade de comportamentos destrutivos e aumentar a possibilidade de comportamentos benéficos para o sistema. Nossa, ela acabou o capítulo de uma forma que eu falei, é isso, meu trabalho é esse, no mundo, eu vivo para isso. Sabe? Danilo, sua frase favorita? Eu fiquei com medo se eu fosse pegar a minha, mas ainda bem que você não pegou. A minha é mais simples. Ela fala, eu peguei a frase que ela fala que em sistemas que crescem exponencialmente, né, em termos de sistemas físicos, eles têm que ter pelo menos um loop de reforço que está direcionando esse crescimento e tem que ter pelo menos um loop de balanceamento que restringe esse crescimento, porque num sistema físico nada pode crescer para sempre num ambiente finito, que tem tudo a ver com o que o Git falou. Ó. Genial. Muito bom, muito Meter a mão bom. na consciência. Fica a dica aí, ó. Empresas que querem crescer infinitamente, fica a dica aí. Já que eu peguei duas pequenas, vai ser duas, tá? Essa coisa de crescer, né? Quanto mais alto e mais rápido você cresce, mais longe e mais rápido você cai, né? Então ela traz isso. Uau. E ela traz também em outro momento, uma coisa que eu gostei bastante, assim, que os modelos de dinâmica de sistemas exploram futuros possíveis e fazem perguntas e se? Então, acho que traz aquele pensamento de hipóteses, né? Então, como a gente tem uma hipótese, a gente vai testar e talvez ela vai dar um feedback que, não é esse caminho, a gente vai mudar. Então, desculpa, a gente trouxe duas aqui. Ai, Git, peguei sua frase. Compensou do Gwitch já.
Tá satisfeito com a nota 10, Gwitch? Perfeito. Satisfeito, perfeito. Temos 4 frases aqui. Inclusive, essas frases, elas podem ir pro nosso backstage também, né? bit.ly/segue o flow. E eu queria finalizar aqui o episódio agradecendo aos nossos patrocinadores, a K21, Objective Solutions e Software Zen, que eu acredito sejam empresas que me parecem estar trabalhando nos comportamentos adequados para a gente preservar os estoques que a gente tem que preservar de conhecimento nesse nosso mundo. Será? Analisemos, mas já fica aqui, obrigado. Segue o flow, tá aí nessa linha. Até o próximo episódio. Qual que vai ser mesmo? O próximo, depois do zoológico, vem o que mesmo? Aí é a parte 2 do livro, Os Sistemas e Nós. Nossa, e a primeira é por que os sistemas funcionam tão bem. Olha que bonito, uma perspectiva positiva aí. Até o próximo, galera. Beijo. E aí, seguiu o flow? Esse podcast chegou até você através da K21, Objective Solutions e pela Software Zen. Para continuar acompanhando, assine o podcast na sua plataforma favorita e mande uma mensagem pra gente no segueoflowpodcast@gmail.com. Um abraço e segue o flow! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.